A grave crise ambiental não será enfrentada nem resolvida por uma série de iniciativas individuais bem intencionadas, porém isoladas. É preciso ir além e pensar a transformação da coisa pública, relacionada ao bem comum. É aí que entram as políticas públicas. Mas o que são políticas públicas e o que as compõe? Segundo o professor e pesquisador Francisco Heidemann, as políticas públicas surgiram na primeira metade do século XX, entre as duas grandes guerras, quando a decadência do liberalismo fez com que o Estado precisasse intervir mais na vida social e na economia. Um conceito geral para políticas públicas seria, então, as intenções de construção do bem comum que são transformadas em uma ação ou conjunto de ações. Mas estes processos de construção não são meramente técnicos. Eles são eminentemente políticos. Existe uma relação política de interesses e entre as instituições envolvidas, da qual derivam o conteúdo de uma política pública, que pode ser apresentado na forma de uma lei, por exemplo. E a lei sozinha não orquestra ações. São necessários planos, programas ou projetos que organizam e detalham essas ações. Assim, uma política pública sempre estará sujeita ao ambiente político. E ele pode desfazer rapidamente uma política pública construída por décadas. É o que estamos vendo ocorrer com a política ambiental brasileira no desgoverno Bolsonaro. E passando a boiada. Portanto, o esforço empregado na elaboração e execução de uma política não basta. É preciso uma luta constante para que ela seja mantida. E é esta uma de nossas lutas. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, ao vivo nessa segunda-feira, dia 22 de junho da pandemia de 2020. Hoje, como já deu para ver, a gente vai falar bastante sobre políticas públicas, a importância da luta constante para que não se perca as políticas já construídas e a gente possa construir novas políticas boas, né? Antes da gente receber e conversar com o deputado federal Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, a gente vai dar aquela nossa passada geral nas notícias, as principais notícias aí do dia da temática socioambiental e as últimas pesquisas científicas publicadas. Começando lá pelo site O Eco, na verdade é uma repercussão de uma notícia que a gente já deu aqui há alguns dias, que é o risco, né, da temporada de queimadas na Amazônia agravar ainda mais a situação na região com a Covid-19, né, que as queimadas que ocorrem anualmente na Amazônia durante a época da seca sempre ligam ao alerta vermelho de especialistas, mas este ano, entretanto, a temporada de fogo pode causar impactos ainda maiores do que as já severas perdas do ponto de vista ambiental. Então teve aí, o tema foi discutido por especialistas da área ambiental e da saúde, um painel realizado na última quarta-feira, dia 17, que foi organizado pela Iniciativa de Comunicação e Sustentabilidade do Instituto Terra da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Entre as participantes dessa discussão estava algumas pesquisadoras brasileiras, a Anne Alencar, que é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e a Márcia Castro, que é chefe do Departamento de Saúde Global e Populações da Universidade de Harvard. E ambas alertaram para a falta de políticas eficazes do governo brasileiro no combate ao desmatamento e aos efeitos colaterais catastróficos que a combinação entre queimadas e Covid-19 podem ter em 2020. Está lá no site O Eco, quem quiser acompanhar. Seguindo para o site do Instituto Socioambiental, o ISA, falando da morte do Poane Higino Pimentel Tenório, que faleceu na quinta-feira, dia 18, em Manaus, depois de ter contraído o coronavírus na comunidade onde ele residia, em Curica. O Higino foi o principal líder dos Tuiuca na virada do milênio e por quase 20 anos seguiu contribuindo decisivamente para a retomada da sua língua originária, língua nativa, e da própria autoestima do seu povo, que estavam sendo sufocados até meados da década de 90. Tá aí mais uma notícia dando conta da invasão e da destruição que a Covid-19 está causando em comunidades indígenas,
Seguindo aqui, mostrando uma iniciativa do Observatório do Clima, que conta com o apoio de várias outras instituições e jornalistas, né, que é o fakebook.eco. É uma plataforma para combater a desinformação ambiental. Eles fazem uma checagem de notícias para dizer o que é de fato verdade e o que não é dentro dessa temática, né? E logo de cara, em destaque, eles criticam a carta do governo brasileiro para a União Europeia, né, dizendo que tem falácias e erros, né? Dados falsos e exageros vão de paternidade do Conselho da Amazônia à área de pastagens, passando por metas de clima. Então eles vão ponto a ponto nessa carta que foi enviada na segunda semana de junho para os parlamentares europeus, né, num momento que está para ser ratificado o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Quiseram tentar dar uma passada de pano para ver se alivia e se conseguem, né, enganar os europeus com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil, e aí o fakebook.eco dá uma esmiuçada nessa carta e diz o que é verdadeiro, o que é falso que está ali nessa coisa listada. Seguindo para o nosso site, do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com, tem aí o programa da última sexta-feira que a gente fez com o Siddhartha Ribeiro, com a Tati Leite e a Silvia Medeiros, falando sobre o comportamento dos polvos e do sonho dos polvos, do sono deles. E nas notícias, tem duas notícias ali que são de fora do Brasil, mas muito importantes. A primeira delas, dizendo que o gás carbônico emitido pelo derretimento do permafrost pode ser maior do que o esperado. Os modelos de mudança climática subestimaram a quantidade de dióxido de carbono que será emitida pelo degelo do permafrost em até 14%. Foi um estudo que foi publicado na Geophysical Research Letters. Eles estimam que tenha 1.500 bilhões de toneladas métricas de carbono trancadas no permafrost do Ártico, que são camadas de gelo que nunca se derretem, né? E com o aquecimento global está correndo o risco disso derreter e liberar esses gases que estão presos aí nessa camada e aumentar exponencialmente aí os gases de efeito estufa na atmosfera. Finalizando, um problema, só para mostrar que os nossos problemas ambientais não estão restritos ao Brasil, nos Estados Unidos, enquanto a maioria dos olhos, né, estavam para os protestos antirracismo e tudo que estava acontecendo por lá, o presidente norte-americano Donald Trump assinou um decreto para remover as restrições de pesca dentro do Monumento Nacional Marinho de Canyons e Seamounts. A área de 4.900 km² na Nova Inglaterra, né, no estado de Nova Inglaterra, abriga inúmeras espécies ameaçadas de extinção e frágeis recifes de coral. O anúncio aconteceu no final da tarde da sexta-feira, dia 12. Representa 1,5% da zona econômica exclusiva dos Estados Unidos, no Oceano Atlântico, mas abrange a maioria das áreas marinhas fortemente protegidas nas águas continentais dos Estados Unidos, né? Isso eliminaria 84% das proteções oceânicas nos Estados Unidos. Só para ver como as coisas são parecidas, né? Isso aí pode ser inconstitucional, vai ter uma briga jurídica ali, mas a assinatura desse decreto, né, ocorreu como parte de uma discussão que incluiu o presidente Donald Trump, alegando com orgulho que é um grande ambientalista. Então vemos que lá também temos essas coisas acontecendo. E aí, para apresentar o nosso convidado de hoje e falar das políticas públicas e o risco dos desmontes, está aí o deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, está no primeiro mandato como deputado federal, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e uma série de outras coisas aí que a gente vai falar ao longo do dia. Bom dia, deputado, obrigado por participar aqui, estar aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre a importância da participação, né, da sociedade civil e das políticas públicas para a conservação ambiental e também um pouco desse desmonte que está sendo feito, né, nas órgãos de fiscalização e tudo mais. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caio. Bom dia, Daniel. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm realizando. Enfim, o Brasil, apesar de ter 8.700 quilômetros de costa, o Brasil não valoriza o seu mar. A gente dá as costas para o mar, na verdade, e eu acho muito bacana o trabalho que vocês estão realizando. Faltam canais de comunicação que possam debater a importância da conservação ambiental e de uma maneira um pouco mais estratégica a questão do nosso oceano, né, do nosso mar. Então, acho que bem bacana o trabalho que vocês vêm fazendo e estou aqui para esse bate-papo. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal. Também com a gente, professor, doutor Daniel Andrade,
coordenador do Laboratório de Ações e Pesquisas de Educação Ambiental da Unirio, já é sócio aqui do programa, está sempre com a gente, né, Daniel? Bom dia, tudo em ordem aí? Bom dia, tudo em ordem, muito motivado para essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? Vamos lá. Bom, para começar, Rodrigo, eu queria falar, na semana passada a gente falou um pouco sobre essa importância do ambiente político e da sociedade civil estar presente, né, nas discussões e participar de fato, né, da construção das políticas públicas e da manutenção dessas políticas públicas. E você foi um candidato a vereador logo com 18 anos, né, muito novo, já tentando entrar na vida política, e eu acho que isso, e com 22 foi eleito, né, então um vereador bem jovem, e desde então vem construindo uma carreira política mesmo. O que te motivou a entrar, né, a construir essa carreira política e a ser candidato tão jovem assim, né? O que fez você ser candidato logo com 18 anos e seguir, assim, né? Eu trabalho com meio ambiente desde muito cedo também, viu, Caio? E eu sou do interior de São Paulo, apesar de eu ser apaixonado pelo mar, também sou mergulhador e tenho minha carteirinha da PAD. Eu sou do interior de São Paulo e aqui a gente tem um problema que é o avanço da agricultura em relação às áreas de floresta, às áreas de cerrado, e logo muito cedo, na adolescência, eu, militando na área ambiental, acabei arrumando confusão com muita gente, por conta desse esforço de proteger o meio ambiente. E, num determinado momento, eu achei que um caminho interessante para que eu pudesse dar um alcance maior para as minhas ações, fosse, de certa forma, influenciar a política pública estando lá dentro. Então, eu sempre me dividi um pouco na militância, com essa militância política também, e, de certa forma, acabou dando certo. Fui eleito vereador, fui eleito prefeito da minha cidade, e agora estou como deputado federal. Ao longo dessa trajetória, eu trabalhei durante quase 10 anos dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, passei por várias organizações não governamentais, como Greenpeace, a SOS Mata Atlântica, e além disso, tenho também a minha parte acadêmica. Eu concluí recentemente o meu mestrado em conservação, biologia da conservação, então a ideia é que eu possa levar essa luta, essa paixão que eu tenho pelo meio ambiente para dentro da área pública, e com isso ajudar a construir política pública, né? Então, tem sido essa a minha estratégia, e até que tem dado certo. Enfim, hoje eu estou presidindo a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, estou coordenando a Frente Parlamentar Ambientalista, e sou um dos deputados com o maior número de projetos apresentados, enfim, grande parte deles voltados para a questão ambiental. Rodrigo, conta um pouquinho, né, para quem não entende, o que é a Comissão de Meio Ambiente, né? Tem reuniões periódicas, o que vocês fazem, e o que é a Frente Parlamentar Ambientalista? O Parlamento brasileiro, devido a toda a sua complexidade, né, são 513 deputados, eu particularmente acho que tem deputado demais ali, mas assim, são milhares de projetos que tramitam dentro da Câmara dos Deputados, né? Esses deputados, eles vão apresentando as propostas, algumas propostas são frutos de um debate com a sociedade, outros não, outros são projetos que foram elaborados ou por grupos corporativos ou pelas assessorias dos próprios deputados. Então, esses projetos, eles tramitam antes de ir para o plenário, eles tramitam nas comissões. Alguns projetos, se forem aprovados em todas as comissões, eles já vão direto para o Senado, para a próxima etapa, né? Então, não necessariamente todos os projetos são votados no plenário da Câmara. E tem projetos que não chegam ao plenário, são votados na Câmara, vai para o Senado ou volta para a Câmara ou vai direto para a sanção presidencial. E aí, o que acontece? Nessas comissões que o debate realmente acontece com força, com intensidade. O ano passado, nós fizemos na Comissão de Meio Ambiente 70 reuniões, foram mais de 50 audiências públicas. O ano passado foi um ano muito difícil, porque foi um ano que nós começamos o ano passado com um acidente de Brumadinho,
né, a questão da mineração. Ao longo do ano, nós debatemos muito desmatamento, as queimadas na Amazônia, e no final do ano nós tivemos que debater com uma intensidade muito forte a questão do óleo no Nordeste, todo aquele óleo que apareceu nas praias. Isso virou uma CPI, uma comissão externa, e ela não conseguiu concluir nada. Enfim, infelizmente, a estrutura que a gente tem no Brasil, tanto estrutura nas universidades, dos institutos de pesquisa, a Marinha do Brasil, ninguém conseguiu chegar em algo conclusivo, mas a comissão ela é algo institucional, é algo que discute e vota os projetos de lei que tramitam lá. Alguns projetos que tramitam nas comissões têm uma dificuldade maior de ser votado, outros é algo mais consensual e é votado mais rápido. Nós conseguimos aprovar no passado 50 projetos de lei sobre meio ambiente dentro da Comissão de Meio Ambiente. A maioria desses projetos agora está tramitando no Senado. Um dos projetos mais importantes que a comissão votou ano passado e que conseguimos levar, inclusive, para o plenário e levar para o Senado, foi o projeto de pagamento por serviços ambientais, para a gente poder, de certa forma, remunerar os serviços ecossistêmicos aí da natureza, como uma estratégia de combate ao desmatamento. A Frente Parlamentar é outra coisa. A Frente Parlamentar é uma articulação de deputados, de senadores, em defesa do meio ambiente. E na frente a gente faz um negócio diferente. A gente, já que eu tenho também uma cultura de sociedade civil, já militei em sociedade civil, então a gente trouxe a sociedade civil junto. Como são 6 deputados apenas da Frente Parlamentar Ambientalista, e nós temos, por exemplo, a Frente Parlamentar do Agro, com quase 300 deputados, então fica uma coisa muito desequilibrada. Então, nós trouxemos a sociedade civil participa ativamente das reuniões da Frente Parlamentar. A gente faz as articulações todas com a frente, com a sociedade civil, e essa tem sido a nossa estratégia. Bom, Rodrigo, você foi vereador, aí foi prefeito por 2 mandatos, conseguiu, de alguma maneira, implementar um pouco o que tinha de ideias, né, para a sua cidade, né, Bauru, e aí agora como deputado federal. Como que é enfrentar, você acabou de falar, né, da frente ruralista, se deparar com um deputado terraplanista e ter que discutir, às vezes explicar algumas coisas que parecem tão óbvias, e é um exercício, eu acho que diário, né, de convencimento e ao mesmo tempo de paciência, acho mesmo, né, para a gente conseguir minimamente dialogar dentro de um ambiente democrático para conseguir, né, botar para frente esses projetos aí de conservação e tal. Para você foi uma surpresa, é uma dificuldade ter que lidar assim com essa diferença tão grande, né, das pessoas que estão ali dentro e né, com esses 503 deputados. Como que foi essa chegada, né, na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional? Logo quando eu fui eleito, eu falei assim, não, eu tenho que chegar lá preparado para tudo que eu vou enfrentar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu estudei muito o regimento interno da Câmara. Não é pequeno, ele é enorme, são mais de 1000 artigos, é uma confusão danada. E estudei muito. A hora que eu cheguei lá, descobri que tem um outro regimento, que é um regimento que eles inventam, toda hora eles inventam regras novas. Então, é um ambiente, sim, muito confuso, não é um ambiente para amador, e a gente tem que estar sempre se preparando mais para poder enfrentar, enfim, os debates, as discussões. Eu acho que aquilo ali também é um pouco um retrato da nossa sociedade, uma sociedade plural, uma sociedade onde, infelizmente, as certezas científicas não são o norte de políticas públicas. A gente deveria estar norteando políticas públicas baseado em evidências e, infelizmente, não é isso que norteia as políticas públicas, é muito mais decisões políticas individuais da cabeça de alguém do que necessariamente a informação científica norteando o desenvolvimento de política pública. Então, tem sido bem desafiador e a gente tem conseguido, mesmo com toda essa dificuldade, a gente tem conseguido grandes vitórias. No ano passado, nós seguramos mudanças em várias unidades de conservação,
Seguramos projetos absurdos, como a abertura da Estrada do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu, a pavimentação da Transpantaneira, ajudamos a segurar bastante coisa. Obviamente que a gente não faz tudo isso sozinho, tem muitas outras pessoas lutando por essas matérias. Nós conseguimos segurar agora, recentemente, a medida provisória da grilagem. Nós conseguimos lutar contra a bancada ruralista inteira e conseguimos vencer, pelo menos a primeira batalha. Os caras vão insistir com esse projeto, mas nós conseguimos segurar. Seguramos um projeto que começou a tramitar logo no começo da pandemia esse ano, e que foi um dos primeiros itens aí da boiada aí que os caras querem fazer passar, que foi a liberação da mineração em terra indígena. Então, a gente conseguiu segurar também. Então, assim, está valendo a pena, apesar de todas as dificuldades, apesar de a gente não conseguir avançar tanto com uma agenda positiva. Pelo contrário, é uma agenda hoje muito mais de resistência. Mesmo nós estando em poucos deputados, está valendo muito a pena. Rodrigo, você colocou aí essa assimetria, né, entre a frente parlamentar ambientalista e a frente parlamentar do agro, por exemplo, e você falou que a sua intenção de entrar na vida política, ela foi uma intenção ambientalista, né? Por que a gente tem tão poucos políticos que se tornam políticos pela motivação ambientalista? Ambientalista não quer virar político, ou a política não aceita muito, não é muito permeável à questão ambiental? O que você acha? Olha, Daniel, eu acho que tem um misto aí das coisas. Acho que o Brasil tem um problema sério, que o Brasil não formou lideranças novas ao longo do tempo. Nós tivemos o último grande processo de formação de lideranças foi o processo de redemocratização. A gente ainda estava com as lideranças políticas daquela época. Agora, toda essa polarização está começando a surgir um monte de liderança nova, algumas que pensam bem diferente da gente, obviamente, mas eu acho que a política, de certa forma, o cara que é cabeça aberta, que gosta de mar, que gosta de floresta, o cara fala, eu não vou entrar num negócio desse. Então, assim, a política também causa repulsa, também causa aversão. Eu, muitas vezes, também já pensei em desistir, obviamente. Você vê tanto escândalo de corrupção, então as pessoas também têm uma aversão à política. Então, acho que é um misto das coisas, né? Política não conseguiu atrair pessoas para atuar nessa área. É muito mais fácil o cara se sentir atraído por militar numa associação, num instituto, numa ONG, trabalhar num projeto maravilhoso como um projeto Tamar, um projeto do peixe-boi marinho, um projeto do papagaio roxo, enfim, mas do que a pessoa pegar e falar assim, não, eu vou encarar de frente vou ocupar um espaço lá, uma daquelas cadeiras daquela Câmara Municipal, daquela prefeitura, enfim, uma daquelas cadeiras eu vou disputar. Então, acho que é um conjunto de coisas. Acho que é desafiador. Você acha que a gente tem dificuldade com essa agenda negativa, de enfrentar a agenda negativa? De enfrentar, não, porque na sociedade civil a gente também enfrenta, né? Mas a imagem da política é uma imagem ruim. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, tem muita gente boa lá. Tem muita gente que, apesar de não entender nada de meio ambiente, são pessoas que também têm sensibilidade para a questão ambiental. Né? Então, assim, para mim tem sido desafiador e aos poucos eu estou trabalhando, fazendo um esforço muito grande para conquistar outras pessoas para isso. É mais fácil para o agro recrutar gente para atuar na área pública por uma série de motivos. O agro é o que movimenta a economia, é muito interesse econômico, é muito empresário, as coisas se definem lá dentro, né? Então, todo ano, por exemplo, tem que votar o subsídio do agronegócio. Então, o agro precisa daquilo, né? Só que o setor ambiental ainda não entendeu. A maior parte da população vive em cidades e as pessoas nas cidades têm uma preocupação ambiental. Né? Isso é uma coisa que o pessoal que atua na área ambiental não acordou ainda. A maior parte da população hoje vive em cidades, essas pessoas que vivem em cidades estão a fim de discutir e debater a questão ambiental, e tenho certeza que se tiverem mais opções de candidatos debatendo a questão ambiental nos diferentes estados, nós teremos chance de aumentar essa bancada dentro da Câmara. Legal. Vou para as perguntas aqui que estão chegando. A Marlise está mandando, né? Como que se dá a decisão para estabelecer a prioridade dos projetos a serem discutidos na comissão, né?
Lá dentro da Câmara é uma ditadura dos líderes de partido, na verdade, né? Os líderes de partido, cada partido tem um líder, e dependendo da quantidade de deputados, tem vários vice-líderes. Os líderes que definem, eles se reúnem uma vez por semana e definem o que vai ser votado, né? Então, assim, é só o líder que consegue falar, é só o líder que consegue pedir a palavra e passar para o seguinte. Eu não sou líder no meu partido, mas desde o começo do meu mandato eu entro dentro da sala de reunião, os caras tentam me tirar, eu não saio de lá e com isso, de certa forma, eu consigo participar. Agora na pandemia, que as votações estão à distância, está um pouco mais difícil, mas quem define o que vai ser votado no Brasil dentro da Câmara e dentro do Senado são os líderes, e, obviamente, o governo tem uma influência muito grande nisso. Você falou a questão do agro, de todo ano, né, ter que votar os subsídios e ter um poder econômico muito forte, porque é o que movimenta a economia. Ao mesmo tempo, um dos projetos mais importantes que você citou do ano passado foi o pagamento por serviços ambientais, né, os serviços ecossistêmicos. O que é preciso ser feito, o que falta para a gente conseguir valorizar a biodiversidade, ou como o Daniel falou na semana passada, para a gente passar a exportar coisas medidas em a essência de alguma coisa, o princípio ativo, né, que tem dentro das florestas. Como que a gente pode ver e valorizar economicamente a riqueza da biodiversidade do país, a floresta em pé, o oceano conservado, né? Assim, o que falta para não só o agro movimentar a economia, mas esses serviços ecossistêmicos valerem de fato é um processo ainda muito longe, é muito difícil de não vender, mas de conversar sobre essas ideias dentro do Congresso? Tem outras duas frentes parlamentares que eu participo, inclusive, que tentam trabalhar esse tema, viu, Caio? Uma é a da bioeconomia e o outro é a da economia verde. Obviamente que os nossos recursos naturais têm muito, muito a oferecer. Não acho que toda a floresta, todo pedaço de mar tenha que ter valoração econômica, não acho. Acho que tem coisas que valem por si só. Não é todo pedaço de floresta que a gente vai conseguir tirar uma castanha, vai tirar uma substância que a indústria farmacêutica vai lucrar com isso. Mas a gente tem muitos produtos que podem sim ser explorados. Por exemplo, o açaí na Amazônia é um produto que tem ainda uma possibilidade de ampliação de mercado fora do Brasil, mais fora do que interno. Mas o açaí, por exemplo, é um desses exemplos, né? Nós temos grandes commodities no mundo que saíram das nossas florestas. É o caso, por exemplo, da seringueira, é o caso do cacau, enfim, que eram plantas aqui da América e que hoje são grandes commodities. Eu acho que tem um conjunto grande de coisas, né? Acho que, primeiro, a gente precisa investir mais em pesquisa. As nossas universidades estão tudo numa situação deprimente, né? Semana passada nós tivemos outro incêndio, a gente já tinha tido um incêndio lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, perdemos agora os laboratórios de zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais semana passada em outro incêndio. Então, assim, a gente continua perdendo aquilo que a gente tem. Os investimentos em pesquisa, pesquisa científica voltada para conservação, para identificação de princípios ativos. A nossa pesquisa é muito ruim, né? Muito ruim. No máximo, o pessoal faz prospecção aqui de material, leva lá fora e vai pesquisar isso lá fora. Então, assim, as nossas melhores cabeças a gente acaba perdendo para grandes centros de pesquisa lá fora. Então, acho que isso é um ponto. Então, assim, a gente não investe em pesquisa, então a gente não tem conhecimento para poder, de certa forma, viabilizar tudo isso. Acho que a gente tem também um certo preconceito com aquilo que é nosso, né? Então, as pessoas também procuram, de certa forma, valorizar o dinheiro a curto prazo. Então, assim, quando se pensa em exploração sustentável da Amazônia, pensa logo de madeira, né? Exploração de madeira. E a exploração de madeira que tem hoje na Amazônia não é nada sustentável, mesmo as que têm plano de manejo. O cara fala que vai explorar 5, 6 árvores por hectare e, na verdade, o cara faz uma limpa de tudo que ele pode, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de valorizar o que é nosso. Acho que a gente investe pouco em pesquisa. É essencial que a gente invista em pesquisa para poder valorizar a nossa floresta em pé. Acho que tem algumas estratégias que a gente é muito ruim em algumas estratégias. Uma delas é o turismo, né?
Qualquer pessoa do mundo adoraria fazer turismo numa floresta como a Amazônia. Nós não temos estrutura hoje na Amazônia para receber turismo, né? As casas ao longo dos rios brasileiros, a gente tem rios maravilhosos no Brasil, né? O Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, o Rio Paraguai. Os rios as casas são construídas de costa para os rios, né, no Brasil, né? Então, assim, o máximo que a gente tem de turismo é o turismo de praia, de beira de praia, né? Então, assim, o turismo pode ser, sim, uma forma da gente poder valorizar muito os nossos ecossistemas e dá para fazer turismo de forma racional, né? Você pega, por exemplo, a Índia, com uma ocupação enorme que tem a Índia, com aquele monte de gente. A Índia é bem menor que o Brasil e uma população de mais de 1 bilhão. O que a Índia faz? Pega cada parque nacional, separa um pedaço para visitação, o restante fica para conservação, o restante ninguém entra, mas o pedaço que é destinado à visitação tem muita estrutura para poder receber o turista e as pessoas se apaixonarem, pela aquela biodiversidade, né? Aqui a gente está distante, a gente se distancia das coisas, as nossas unidades de conservação não têm estrutura de visitação, então acho que é um conjunto de fatores, né? Para a gente valorizar a nossa biodiversidade, a gente precisa de um conjunto de medidas aí bem amplo. Eu citei algumas apenas, enfim, mas a gente poderia ficar horas aqui falando disso. Ô Rodrigo, agora durante o período da pandemia, a gente viu aí, por exemplo, bancos centrais europeus defendendo uma retomada verde, né? Ao mesmo tempo, a gente viu e comentou aqui no nosso programa a Amsterdã falando de implantar a economia circular, o que eles chamam de economia donut, também na retomada deles, né, começando um projeto. A gente viu o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena brasileira, dizendo que voltar ao normal de antes, seria se converter ao negacionismo e aceitar que a Terra é plana, né? Quer dizer, seria a gente simplesmente ignorar todos os problemas que a gente tem à frente e ignorar o que está sendo colocado pelos cientistas, etc. A gente vê o professor Carlos Nobre falando muito sobre a questão da Amazônia 4.0, né? E a gente sabe que a Frente Ambientalista tem 16 propostas, né? Para o pós-pandemia. A gente gostaria que você falasse um pouco dessas propostas. Nessa quarta-feira, nós vamos fazer pelo período da manhã, e aí todos estão convidados, um grande debate sobre essa retomada mais verde, essa retomada mais sustentável. Então, nós estamos trazendo alguns economistas, algumas pessoas ligadas a outros setores, que não necessariamente o setor ambiental, para debater. Nós fizemos uma primeira seleção de projetos importantes que o Brasil precisava votar para poder avançar na questão ambiental. Então, vou dar alguns exemplos, né? Nós tivemos, ao longo dessa última década, as metas de Aichi, né? O protocolo de Nagoya. Nós acabamos agora uma década de biodiversidade. E faz 10 anos que o Brasil assinou o protocolo de Nagoya, que regulamentou uma parte da Convenção da Biodiversidade, e o Congresso até hoje não ratificou. Passou uma década e o Congresso não ratificou. E o texto já é um texto consensual e a gente deve estar colocando em votação nos próximos meses. Enfim, eu consegui um bom acordo para a gente poder votar isso, inclusive com o agro, com a indústria e tudo mais. Então, só para dar um exemplo, nós vamos começar agora uma década para o mar. Quais são as propostas que a gente vai querer para o nosso mar, para o nosso Atlântico, né? Então, assim, eu acho que são desafiador, é extremamente desafiador esse futuro. As mudanças climáticas tendem a ser um grande desastre, mesmo que a gente faça tudo, faça a nossa lição de casa, ande a pé, ande de bicicleta, as mudanças climáticas vão nos atropelar, nós vamos perder muita biodiversidade. Nós somos o país hoje com o maior número de espécies ameaçadas de extinção, são 1.173, no mar são 160. Então, assim, a gente está com, apesar de a gente ter uma grande biodiversidade, nós estamos com muitas espécies com estoques muito baixos. E aí, numa crise como uma crise de mudanças climáticas, essas espécies não vão se manter, né? Nós vamos ter um desequilíbrio muito rápido acontecendo daqui para frente. Então, assim, é essencial que algo seja feito, é essencial que
que haja um esforço internacional no sentido de que se tiver energia, que tiver que produzir energia, seja energia solar, seja energia eólica, seja uma energia alternativa. Se os carros precisarem continuar andando, que a gente tenha carros híbridos, carros elétricos, né? Que a gente pense em formas mais eficientes de tratamento da nossa água, do nosso esgoto, que o nosso lixo seja um lixo que possa ser reciclado de maneira mais fácil. Enfim, a gente tem uma lição enorme de casa para fazer, né? Que a nossa ocupação do território seja feita de uma forma mais sustentável, não essa baseada no desmatamento a todo custo. Nós perdemos, no ano passado, 1.200.000 hectares. É uma coisa assustadora que nós perdemos de floresta. Nós perdemos 8 cidades do tamanho da cidade de São Paulo, nós perdemos dentro da Amazônia. Né? Então, não dá para aceitar mais isso, e acho que esse debate daqui para frente vai ser um debate essencial. Se a gente quer continuar existindo como humanidade, como um processo civilizatório, é importante que a gente discuta o que a gente quer daqui para frente, que a cultura do petróleo seja deixada de lado e que a gente pense de uma forma, de certa forma, de minimizar, de mitigar todos os efeitos dessa crise. Bom, essa mudança, como a gente já vem falando bastante, passa muito mais do que iniciativas individuais, né, do que você andar de bicicleta e tal, por políticas públicas, por construir políticas públicas, e a gente está num momento bem difícil. E aí eu quero aproveitar já a pergunta do Ricardo Portugal, que é da Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho, a BLM, né, perguntando se o clamor público é fundamental para aglutinar os políticos em determinados momentos que não há maioria no Congresso, por exemplo, assuntos ambientais. E aí eu volto no caso da MP 910, a MP da grilagem, que teve uma grande movimentação popular, né, virtual, online, essas campanhas de hashtag, essas petições. Isso funciona, Rodrigo? Chega em vocês lá e chega principalmente em quem é contra? Porque uma coisa é a gente falar, né, aqui entre as pessoas que pensam parecido, mas funciona esse tipo de ação e qual que seria o melhor caminho para a sociedade civil como um todo, para quem está assistindo, por exemplo, se mobilizar e poder influenciar de alguma maneira nessa construção ou manutenção de políticas públicas? O Caio, funciona assim, viu? Eu vi, por exemplo, nesse caso da medida provisória da grilagem, a Anitta conseguindo constranger o relator da matéria. Né? Então, a hora que a coisa vira uma onda, a hora que o deputado vai abrir a caixa de e-mail dele, que tem um monte de assunto importante que ele tem que ler, e de repente tem lá 1.200 e-mails pedindo para a pessoa votar contra um determinado assunto, ele pensa assim no eleitorado dele, e o eleitorado dele começa a pedir para que ele... É importante que as pessoas, de certa forma, quando se engajem nessas lutas, que as pessoas comecem provocando as suas próprias bancadas, né? Então, o cara é de Santa Catarina, o deputado que coordena aquela matéria, então que o eleitorado de Santa Catarina provoque ele para ele entender que está em jogo a reeleição dele, a manutenção dele dentro desse sistema, né? Então, essas campanhas fazem um efeito danado, sim, a gente consegue mudar as pautas do Congresso com essas campanhas. Antigamente, quando comecei, a gente mandava cartinha de papel para esses caras, né? Agora não é mais assim, não é mais levar abaixo-assinado de papel, agora a gente faz abaixo-assinado virtual e, de certa forma, as caixas postais de todos são entupidas de mensagens pedindo para votar a favor ou votar contra determinada matéria. Então, essas campanhas fazem um efeito, sim. É importante que seja direto com o eleitor. Então, enfim, obviamente nem todo mundo votou em alguém que foi eleito, mas hoje, pelas redes sociais, você consegue chegar nos deputados do seu estado e dizer, olha, cara, eu estou de olho no seu voto, eu gostaria que você votasse a favor da Mata Atlântica ou a favor do Cerrado. Enfim, eu gostaria que você votasse dessa forma, e isso faz muito efeito, porque mesmo a gente tendo uma bancada ruralista enorme, os votos desses ruralistas são votos de quem mora na cidade. E, como eu disse, as pessoas que moram nas cidades hoje têm uma sensibilidade maior para a questão ambiental, embora exista um distanciamento. Ô, Rodrigo, você está colocando aí, isso faz parte também da sua trajetória, a importância da participação, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil com a participação das pessoas com o ambiente político, assim, um certo distanciamento. Você acha que todo projeto ambiental, seja lá de qual setor ele for, de lixo marinho,
de floresta, de água, ele tem que ter como pano de fundo dele ali a defesa da democracia e o fortalecimento da democracia e dos meios democráticos? Você acha que existe essa conexão? Daniel, não dá para a gente continuar debatendo qualquer um dos temas relevantes do país, educação, saúde, meio ambiente, se a gente não tiver um espaço de democracia, um espaço vivo de democracia. Né? Algo que a gente sentiu muito ano passado foram as propostas do governo de acabar com as instâncias de participação. Né? Então, assim, a maior parte dos conselhos, das comissões, dos colegiados, todos aquelas comissões, aqueles colegiados que haviam sido criados por decretos, resoluções, portarias, todos eles acabaram. Foram mantidos apenas aqueles que haviam sido criados por lei, e mesmo esses foram extremamente fragilizados. Né? Então, hoje, para você participar do Conselho Nacional do Meio Ambiente, antigamente era uma eleição entre os ambientalistas que escolhiam os membros que iam para o Conselho. Hoje é um bingo, eles sorteiam lá, com uma roletinha lá, eles sorteiam quem é que vai para o Conselho. Né? Então, assim, não dá para ser assim. Né? Política pública tem que ser construída com evidência, mas tem que ser debatido com a sociedade. A gente tinha as grandes conferências, a gente tinha uma série de estratégias para poder definir política pública. Então, assim, se a gente não tiver uma democracia viva, onde as pessoas possam participar, onde as pessoas possam fiscalizar, onde as pessoas possam elogiar também, por que não, né, quando uma política pública está dando certo, elogiar para que essa política pública ganhe força e possa ser amplificada, mas é essencial que os espaços de democracia sejam garantidos pelo controle social, pela transparência, pelo envolvimento da sociedade. Então, assim, eu defendo muito isso, eu acho que a gente tem que lutar para que esses espaços de participação sejam assegurados. Isso vale para um licenciamento ambiental, onde a audiência pública tem que ser uma audiência pública para valer, sim, tem que ouvir a sociedade, né? E vale também para a aprovação de uma lei. Né? A Câmara e o Senado também precisam ouvir a sociedade para saber o que a sociedade pensa sobre um determinado assunto. Muito bom, eu vou de novo nas mensagens aqui. O Fernando Vitorino, grande Vitorino, meu ex-colega da ESPN, o atual governo deseja ver no turismo uma fonte de arrecadação maior do que é hoje em dia. Como promover um turismo sustentável, sabendo que a massificação é o lado mais perverso dessa indústria? E aí eu quero só aproveitar, né, porque não queria voltar naquela reunião que vazou, né, o vídeo, que vazou não, que foi divulgado o vídeo, e a gente vê o ministro do Turismo naquela reunião muito preocupado em liberar cassinos, né, liberar o jogo em algumas cidades, e parece que a visão de turismo é muito esse turismo, né, o presidente quer criar a nova Cancún, quer transformar a Baía de Ilha Grande, Angra dos Reis, a nova Cancún, imaginando aqueles resorts, aquelas coisas. E aí, por isso que eu quero entrar nessa pergunta do Vitorino, né? Como promover um turismo sustentável, sabendo que a massificação é esse lado mais perverso, né? Tem essas alternativas e tem como existe essa discussão, ou é só essa visão que a gente viu naquela reunião trágica? Eu acho que sim, Caio. Eu sou um defensor do turismo como uma estratégia de conservação. Mas óbvio que não é esse turismo massificado. Né? É um turismo que a gente pode levar, sim, muita gente para conhecer nossos recursos naturais. Quando a gente fala em Amazônia, nós estamos falando de metade do nosso território. Então, por que não levar gente para Altamira para ver natureza, em vez de levar gente para Altamira só para destruir floresta, sabe? Então, assim, eu acho que nós temos ainda a possibilidade de ter um turismo oceânico maravilhoso, com estrutura adequada para isso, um turismo de floresta, um turismo de paisagem, um turismo de observação de aves, de observação de natureza. Eu acho que, sim, dá para ter um turismo, sim, bem estruturado, onde a sociedade do entorno seja beneficiada. Né? Então, vou dar um exemplo. As pessoas que moram em volta de parques que têm visitação, são poucos parques nacionais do Brasil que têm visitação, mas a sociedade do entorno, aos poucos, começa a se beneficiar desse turismo de visitação. Né? Então, a pessoa que vai, por exemplo, conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, vai ficar hospedado na casa de alguém, no Airbnb de alguém, vai se alimentar
num pequeno restaurante, numa lanchonete, as pessoas vão poder circular recursos. Acho que nós vamos ter mudanças significativas no turismo no pós-pandemia, né? Então, assim, as pessoas vão preferir ir muito mais para espaços abertos do que para espaços fechados. Aquele turismo de grandes shows, de grandes eventos, deve diminuir e deve ganhar força esse outro tipo de turismo, que é um turismo feito ao ar livre, um turismo mais saudável, mas isso precisa ser feito com regras, né? Então, para isso que tem os planos de manejo das unidades, por isso que a gente pode fazer zoneamento adequado. A gente pode ter recurso para RPPNs receberem turistas nas reservas particulares do patrimônio natural. Então, assim, eu sou um defensor do turismo ambiental, um turismo sustentável, um turismo que pode, inclusive, beneficiar comunidades tradicionais, beneficiar populações indígenas. Quantas pessoas não gostariam de conhecer uma terra indígena e, de certa forma, beber um pouco daquela sabedoria, daquele conhecimento tradicional? Mas a gente vai precisar preparar alguns povos para poder, de certa forma, se envolver com esse tipo de turismo, né? Não são todos que estariam disponíveis para isso, mas é possível, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nós já temos experiências no Brasil de sucesso, mas são experiências muito embrionárias. Hoje, os poucos hotéis que recebem turistas estrangeiros, por exemplo, na Amazônia, é uma fábula de dinheiro aqui, né? Assim, são poucas estruturas que tem, estruturas muito caras, onde o brasileiro não se beneficia disso, né? Então, assim, eu acho que tem um espaço muito grande para isso, sim. A gente está vendo que é o turismo hoje, por exemplo, de observação de onças no Pantanal. Gente, cada onça do Pantanal hoje está valendo milhões, e milhões, essa onça está valendo viva, porque está atraindo pessoas que estão pagando 3, 4 mil dólares para poder observar uma onça, né? Então, assim, isso é, sim, uma forma da gente poder valorizar os nossos recursos naturais. Eu acredito muito nisso. Ô, Rodrigo, eu sou professor na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e uma das minhas disciplinas é a disciplina de educação ambiental, que é a minha área de formação, de mestrado e doutorado, e eu participei de uma parte da construção de um grande edifício das políticas públicas de educação ambiental aqui no Brasil, né? Uma grande árvore, né? Que parte principalmente com a Política Nacional de Educação Ambiental de 1999, e depois acompanhei, principalmente durante o governo da Marina Silva, né, a criação e o fortalecimento das estruturas institucionais de educação ambiental. A gente tem um corpo de educadores ambientais consolidado no Brasil, e, no entanto, né, o governo Bolsonaro, quando entrou, praticamente destruiu esse edifício todo das nossas políticas públicas, e a gente, isso inclusive promoveu o retorno, né, do contato entre esses educadores ambientais do Brasil inteiro. Como é que a educação ambiental participa, ou ela é integrada, né, nas discussões da frente ambientalista parlamentar lá com vocês, não? Como é que ela participa disso? Nós tivemos realmente o desmonte de várias estruturas, né? Então, as estruturas de educação ambiental do Ministério foram desmontadas, os profissionais ainda estão lá em diferentes áreas, muitos estão fazendo educação ambiental ainda, mas de forma mais escondida, enfim. Mas, assim, desmontaram as estruturas de mudanças climáticas, de educação ambiental. Toda a parte florestal, uma boa parte foi para o Ministério da Agricultura, então o Serviço Florestal Brasileiro foi para a Agricultura, o Cadastro Ambiental Rural foi para a Agricultura, as concessões florestais foi para a Agricultura, todo o setor de recursos hídricos saiu de lá, foi para o setor de infraestrutura, né, Agência Nacional de Água, Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim, teve muitas mudanças. A educação ambiental é essencial, né, não só de certa forma, a gente evoluiu muito, né, a nossa educação ambiental era algo muito mais informativa, informar as pessoas, e hoje quando se constrói uma estratégia de educação ambiental, é uma educação muito mais baseada na mudança de comportamento das pessoas, né? E é assim que tem que ser, no desenvolvimento de habilidades para que essas pessoas possam, de certa forma, entender um pouco melhor o ambiente que o cerca e todas as variáveis. Mas tem muita gente atuando com a educação ambiental hoje, né? Atuando de forma
qualitativa. Então, assim, as estruturas de educação ambiental dos estados continuam, dos municípios, uma boa parte continua. Então, eu acho que nós não temos, assim, apesar dessa tentativa de parte do governo de desmontar essas estruturas continuam funcionando. Na nossa frente parlamentar ambientalista, a gente tem muitos educadores ambientais que participam das reuniões, participam dos debates. Isso é importante, né, porque não é só ir lá dizer a Mata Atlântica é a floresta que tem uma das maiores biodiversidades, ocupava originalmente 1.250.000 km². Não, é mostrar para as pessoas realmente o valor daquela floresta ser mantida em pé, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente bacana trabalhando com esses temas, e apesar do governo ter desmontado essa estrutura nacional, e é uma pena, porque qualquer política pública tem que ter o lado educativo, tem que ter o lado pedagógico, senão ela não para de pé, e isso não é só na área ambiental, né? A gente está vendo aí o quanto que nós, no pandemia, estamos pregando informações, lave as mãos, isso é educação sanitária, né? Lave as mãos, use máscara, fique em casa, enfim. Então, assim, a cultura de você difundir hábitos, de você fazer mudanças de comportamento, isso precisa continuar, né? E o pessoal está lutando bravamente para resistir a essas mudanças, e tem muita gente boa fazendo um trabalho bacana aí. Bom, eu queria entrar um pouco em alguns pontos mais específicos, e eu vou aproveitar a pergunta do Álvaro Altenkirch, que ele falou, não sei se já comentaram, sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Ele queria saber como que estão as negociações a respeito da APL 3729 de 2004. Tem alguma posição? E daí depois eu queria falar da Lei do Mar, que voltou em discussão agora também, mas especificamente essa pergunta do Álvaro. A Lei do Mar está mais fácil que a Lei do Licenciamento, né? É um texto mais consensual, enfim. Está na relatoria agora do deputado Túlio Gadelha. Quem acabou herdando esse projeto e virou autor é o deputado Molon, e ele que está tocando agora a Lei do Mar. A gente está fazendo um esforço muito grande para, logo que acabar a pandemia, ser um dos primeiros itens a serem votados. Em relação ao licenciamento ambiental, nós temos hoje um grupo de trabalho. O ano passado nós fizemos na Câmara dos Deputados 10 audiências públicas. Tem um setor ainda muito atrasado do agronegócio e da indústria que quer aprovar o licenciamento fast track, rápido, né? Você chega lá como se fosse um drive-thru do licenciamento. Querem aprovar o autolicenciamento, então o próprio empresário emitindo as suas licenças. Querem aprovar o licenciamento por decurso de prazo, que é o licenciamento. Você protocola, se o órgão ambiental não te dá uma resposta em alguns dias, você se considera licenciado. Então, umas coisas bem, bem complicadas. A gente fez um processo de discussão, de debate, levamos a sociedade para lá, mostramos que tudo isso ia criar mais insegurança jurídica, e o texto melhorou bastante até aqui, então muitas dessas coisas a gente conseguiu segurar, e a gente está com um texto hoje bem melhor. E a gente deixou muito claro para o relator que a gente só vai deixar votar a hora que for um texto razoável, um texto que garanta segurança jurídica para quem quer conservar e segurança jurídica para quem quer investir. Acho que tem que ter uma harmonia disso. A maior parte do desmatamento do Brasil não tem nada a ver com licenciamento ambiental, né? Então, assim, estão derrubando floresta com autorização, inclusive dos órgãos estaduais. Muitos órgãos estaduais foram se apropriados, né? O agronegócio indicou muitos secretários estaduais, estão derrubando floresta no Brasil inteiro, inclusive com autorização. Então, não necessariamente o licenciamento ambiental tem a ver com barrar desmatamento, mas obviamente que para as obras de grande impacto, o licenciamento é uma ferramenta das mais importantes, é uma das principais ferramentas da nossa política ambiental. Então, assim, o projeto está andando devagar, mas está andando e pode sim ser votado esse ano, tanto a Lei do Mar quanto a Lei de Licenciamento. A gente falou um pouco agora da PL 3729 e um pouco da Lei do Mar, mas a grande mobilização do ano aí foi a MP 910, que virou a PL 2633, que é o projeto de lei da grilagem, né? Como que está a situação lá? Quais são os próximos passos? Então vão tentar votar ainda durante a pandemia? Vai conseguir fazer com que ela passe por todo o processo, né, de audiências públicas, de ouvir a sociedade civil, de ouvir os órgãos envolvidos, ou essa bancada
ruralista aí vai tentar passar boiada? Como que está o clima lá em cima da PL 2633, Rodrigo? Hoje, quem está por trás do INCRA é um pessoal que sempre teve por trás de processos de ocupação de terra pública, né? Tem um setor do agro que entende que a Amazônia precisa ser ocupada e justifica a ocupação da Amazônia, inclusive, como uma estratégia de conservação ambiental, porque se a Amazônia for ocupada, todo mundo vai ter que ter sua reserva legal, na Amazônia a reserva legal é 80%, então a Amazônia, 80% da Amazônia está de pé. Não é isso, na verdade, né? Até porque os processos de regularização fundiária no Brasil, elas implicam em que você derrube a floresta para conseguir regularizar a ocupação da terra. Então, é um negócio sem pé nem cabeça. Existem quadrilhas, quem está por trás disso é crime organizado mesmo. Existem grandes quadrilhas que procuram onde estão essas terras públicas, loteia essas terras públicas, vende os lotes nessas áreas, vende a um preço bem mais baixo do que se fosse terra titulada. Então, existe um mercado enorme para isso. E as pessoas vão no INCRA e conseguem o título dessas ocupações, né? Então, é um negócio sem pé nem cabeça. Uma boa parte do desmatamento na Amazônia é em terra pública não destinada. E é isso que a gente vem tentando alertar. Nós conseguimos melhorar muito o texto dessa medida provisória. Então, reduziu de 15 módulos fiscais para 5 módulos fiscais. A gente conseguiu uma série de salvaguardas, mas ela tem sido hoje um grande estímulo ao desmatamento. Então, a gente não quer votar isso. Já existe hoje um programa chamado Programa Terra Legal para regularização fundiária de até 4 módulos fiscais. Então, não adianta usar essa desculpa para poder falar, não, mas nós vamos resolver o problema dos assentamentos. Não, não é para resolver o problema de assentamento. O agronegócio está interessado, sim, em se apropriar de grandes extensões de terra. O agro está em franca expansão. O agro brasileiro se alimenta de um subsídio muito pesado. Nós estamos agora aprovando o Plano Safra, e são bilhões e bilhões e bilhões que sustentam, que mantém de pé o agro brasileiro, que obviamente também mantém a balança comercial favorável do Brasil, mas à custa de um subsídio muito pesado, né? À custa de ser o agro que mais usa agrotóxico do mundo, à custa de muita irrigação, enfim. Mas eu acho que é desafiador toda essa discussão. Nós conseguimos segurar a medida provisória, a medida provisória virou um projeto de lei, tentaram aprovar as pressas, nós conseguimos segurar o projeto de lei, criamos uma massa crítica dentro do Congresso, então hoje o Congresso está dividido em relação a esse assunto. O projeto hoje é um projeto muito menos perigoso, mas o agro quer voltar no texto original, querem voltar para 15 módulos fiscais, ou uma ideia deles era vetar o item que dizia sobre os módulos e deixar aberto para regularizar qualquer tipo de tamanho de propriedade. Nós chegamos a encontrar propriedades de 30, 40, 50 mil hectares em processo de regularização dentro do INCRA ao longo desse debate, né? E o INCRA, para testar que a propriedade está sendo usada, usa uma imagem de satélite para ver se a terra foi ou não desmatada, né? Então, assim, é hoje um principal incentivo ao desmatamento de terra pública, essa possibilidade de regularizar essa situação. Preocupante. Como que está a dinâmica das discussões da Comissão do Meio Ambiente agora durante a pandemia? Vocês seguem, e da Frente Parlamentar também, né? Seguem tendo reuniões periódicas, ou agora tudo está concentrado na amenizar os efeitos aí da pandemia? Como que estão essas pautas? Eu vi que a MP 910 foi um caso, né, que teve um grande... todo mundo falando justamente contra isso. Não é o momento da gente votar projeto de lei não relacionado ao combate à pandemia. Mas as questões ambientais, elas estão aí e precisam ser pensadas, né? Eu vi que a Lei do Mar voltou a ter alguma discussão semana passada, né? Semana retrasada, na verdade. Vocês seguem debatendo esses assuntos né, ou dentro da própria frente, ou tendo alguma outra reunião da comissão, ou por enquanto está tudo meio parado, assim, né? O plenário nós estamos com votações remotas, então, assim, a gente está votando muita coisa. Aliás, a produtividade até aumentou da Câmara, porque a gente está, cada um votando na sua casa, as votações ocorrem o dia todo, está um ritmo bem pesado.
Então, assim, a produção do plenário aumentou, é um plenário virtual hoje, mas as comissões estão todas paradas, inclusive a Comissão de Meio Ambiente estão todas paradas, nenhuma comissão está funcionando, porque elas não foram instaladas, né? Então, apesar de eu ser presidente, eu sou presidente porque isso está assim desde o ano passado. A frente parlamentar, ela está muito ativa, nós estamos tendo reuniões toda quarta-feira, então as pessoas podem acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, as reuniões da frente parlamentar. Então, toda semana, toda quarta-feira pela manhã, a gente faz as reuniões, a gente anuncia lá. Então, nós tivemos agora, recentemente, o debate da Lei do Mar, tivemos um debate semana passada sobre desmatamento, e essa semana é sobre essa retomada mais verde. Nós vamos fazer alguns debates importantes agora nas próximas semanas, um deles vai ser sobre a questão de resíduos sólidos. Então, a gente está trazendo pessoas para discutir temas. A gente tem grupos de trabalho também rolando, e aí rola muito mais pelo WhatsApp, enfim, mas quem quiser participar é só se cadastrar, deixa lá teus contatos, e é tudo feito de uma forma muito transparente, muito público, e algumas reuniões nossas foram hackeadas agora nas últimas semanas, então deu para perceber que a gente está chamando, de certa forma, como diz a molecada, aí está causando. Né? Se cadastrar onde, deputado? É só entrar lá no Facebook, e a gente tem o Facebook da Frente Parlamentar Ambientalista, entra lá, manda seu recado que a gente cadastra e começa a mandar notícia, enfim. A ideia é a gente precisa sempre de mais aliados. E a gente sabe que tem muita gente boa trabalhando com o meio ambiente pelo Brasil afora e que pode, de certa forma, ajudar nessas grandes discussões. Eu vejo que um dos temas que vocês trabalham é a questão de lixo no mar, né? E para o cidadão comum, o lixo do mar é aquele lixo da praia, né? O lixo que o turista deixa na praia, né? As pessoas não acordaram que todo o lixo que está nas ruas brasileiras vai parar dentro do bueiro vai para o rio, do rio vai para o mar, né? Não tem um rio brasileiro que, de certa forma, essa água um dia não chegue no mar. Então, assim, é um debate importantíssimo e que dá para fazer, sim, sobre o aspecto legal também. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui relator, o ano passado, da lei que proíbe cosméticos com micropartículas de plástico, né? Era algo que estava muito comum, escova de dente com bolinhas de plástico, shampoo com bolinha de plástico, esfoliante com bolinha de plástico, e a gente conseguiu aprovar uma lei proibindo isso no Brasil, né? Isso foi fruto de um debate dentro da comissão, né? Então, a gente ainda continua tendo uma série de outros problemas de lixo no mar, mas esse do cosmético, de certa forma, está controlado. Uhum. Então, assim, é muito importante a participação de todos nesses debates. Essas questões, assim, o cosmético, por exemplo, eu trabalho com isso, pesquiso isso, e se eu falo isso em casa, é uma surpresa, às vezes, né? Quando eu falei que, não, o teu shampoo tem micropartícula plástica, ou a creme astringente tem plástico, fica todo mundo espantado, porque são coisas que as pessoas não sabem mesmo, né? Aí eu... na verdade, é um pouco do meu histórico na pesquisa, né? O Daniel testemunha disso. Eu entrei para pesquisar lixo marinho, só que eu sou comunicador, sou jornalista, eu fui voltar e falei, não, as pessoas primeiro precisam saber de vários problemas que elas nem sabem o tamanho do problema, né? E interessante. Antes de entrar nas tuas fotos, Rodrigo, porque eu sei que você gosta de fotografar a natureza, de estar na natureza, eu queria mostrar um pouco, né, que você falasse um pouco desse contato, né, de se sentir parte da natureza e de estar... Eu queria... Passou um helicóptero aqui agora, para quem não sabe, eu estou em Atibaia, antiga terra do morango, hoje terra da laranja, e Queiroz foi preso aqui do lado de casa. E passou um helicóptero aqui agora e estava tendo um movimento de helicóptero grande, daí eu lembrei disso. Tem algum clima para abrir um processo de impeachment? Como que está a situação com tudo isso acontecendo? É o momento? O que vai acontecer, né, nesse país que a gente tem um presidente que nega uma pandemia que já matou mais de 50 mil pessoas, que sai às ruas, incentiva as pessoas a sair às ruas? A gente está há mais de 3 meses em quarentena esperando o isolamento começar, porque não teve uma política pensada nisso. Como que estão essas discussões? Tem alguma coisa sendo falada? Algum dos processos, dos pedidos de impeachment, será que o Rodrigo Maia pode desengavetar? Você acha que é o momento para isso? O que é a tua posição com relação a isso?
Olha, Caio, eu acho muito difícil ser votado qualquer pedido de impeachment no meio da pandemia, com muita sinceridade, eu acho muito difícil, mas essas crises institucionais entre poderes estão cada vez mais frequentes, isso é muito ruim, né? Essa crise entre executivo, supremo, legislativo, o tempo todo é muito ruim. O Bolsonaro percebeu que nas últimas semanas ele se enfraqueceu politicamente de maneira muito excessiva, e aí ele se aproximou de um dos grupos mais complicados que tem, que é o chamado Centrão, que é um grupo de parlamentares que estão muito mais dispostos a negociar espaços no governo, recursos de emendas parlamentares, e o grande fortalecimento dele está justamente com o Centrão, né? Não que isso signifique alguma coisa, porque a Dilma também estava com o Centrão quando ela foi cassada. Quando teve o impeachment da Dilma, a Dilma também estava com o Centrão. Chega uma hora que o eleitor não aguenta mais. Eu acho que a gente está tendo, de certa forma, para uma parcela da população, uma parcela acordou que realmente nós não fizemos a melhor escolha na última eleição. Os partidos, de certa forma, também não estavam com muitos nomes novos, nomes que cativassem a população. O PT estava extremamente desgastado por toda a corrupção que teve no governo do PT. O próprio governo do PT, para se manter também, se alicerçou no Centrão, e uma das fontes de corrupção do próprio governo estava ali. Então, assim, eu estou muito assustado com tudo que está acontecendo. Eu acho um momento muito ruim para o Brasil. Para que a gente possa sair do pós-pandemia e possa votar projetos para geração de emprego, para a retomada da economia, para as pessoas que estão... Tem muita gente aí passando fome, sabe? Então, eu particularmente acho que é um momento muito ruim que a gente está vivendo hoje. Acho que o governo está cada vez mais enfraquecido, e para se manter no governo, o governo vai fazer de tudo, vai sair distribuindo cargo, vai ter reforma ministerial agora, justamente para poder equilibrar e dar espaço para outros partidos. O próprio presidente não tem partido mais, já faz um tempo que ele saiu do PSL, está sem partido. Então, assim, é uma crise sem precedentes, e eu acho tudo isso muito ruim. Acho que é um governo que, se ele não sofrer impeachment, é um governo que vai acabar se arrastando até o final, enfim, e com prejuízos para todos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ruim. Como é que se recupera a credibilidade das instituições brasileiras perante o público, né, que está vendo tudo isso acontecer e bate panela, né, escreve mensagens numa rede social, mas não vê outra maneira de participar disso mais ativamente, né? Porque essa situação que você falou aqui, ela cria uma cultura difícil, inclusive para os próximos, né? De governabilidade, inclusive para os próximos, porque mina a credibilidade das instituições que a gente tem, né? Esse desrespeito generalizado, quase que infantil, né? Pelo WhatsApp, etc. Isso cria uma cultura muito difícil de suplantar depois, não é, deputado? O brasileiro já tinha um hábito de ficar trolando um ou outro, mas por causa de futebol, sabe? Eram outros os motivos, né? E agora as pessoas ficam na rede social brigando, polarizando, em defesa de políticos que não necessariamente merecem toda essa defesa. Então, assim, ainda existe uma parcela significativa da sociedade, eu não sei se é 30%, talvez em algumas regiões seja mais, em algumas regiões seja bem menos, mas tem ainda os bolsonaristas aguerridos que estão aí, que não querem dar o braço a torcer, que não querem entender que o governo está num caminho muito ruim, muito errado, né? Então tenta se justificar o tempo todo, ficam tentando diminuir o tamanho do problema. Mas são 50 mil pessoas. Não, mas se forem ver em termos percentuais, nós estamos em 17º lugar. Cara, são 50 mil pessoas que morreram e ponto, acabou, sabe? É o país que mais morre gente hoje no mundo, é o Brasil, então não tem justificativa. Nós estamos no meio de uma pandemia sem ministro da Saúde, nós estamos... Um dos ministérios mais importantes que tem, que é o da Educação, nós estamos sem ministro. Então, assim,
é muito desafiador tudo isso, a gente precisa de respostas mais rápidas. Eu acho que as instituições brasileiras sofrem, sim, um problema sério de credibilidade. Isso vai ser muito difícil de restaurar, né? Então, as próprias instituições vão ter que exercitar isso. A própria classe política. Eu tenho participado de muitos debates onde os partidos estão tentando discutir como é que a gente chegou aqui, né? Em quais momentos que a gente errou para que a gente pudesse chegar numa situação como essa, né? Então, obviamente que é multifatorial, não é uma única resposta, mas tem um conjunto enorme de questões aí. Como é que se controla a fake news, né? Como é que a gente pode... fake news hoje é muito ruim para uma democracia, né? As pessoas não leem mais jornal. As novas gerações não leem mais jornal. As novas gerações acompanham tudo pelo celular. As pessoas não assistem mais televisão. Então, a informação que está no celular tem que ter uma informação de qualidade. Que as pessoas tenham total liberdade de expressão, mas que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que falam, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito desafiador. Eu, apesar de ser de um partido de oposição, eu torci muito para que esse governo também desse certo. Se o governo dá certo, o Brasil inteiro dá certo, sabe? Eu sou contra a gente lutar contra o próprio país, mas o governo, desde o começo, tem tomado decisões equivocadas em muitas áreas, sabe? O governo continua repetindo erros do passado, o governo fica numa luta contra o meio ambiente. Nós estamos há 500 anos brigando com o índio, o governo continua brigando com o índio, sabe? Uma coisa sem pé nem cabeça, né? Então, assim, acho que o governo vem cometendo erros muito graves, uma parcela significativa da sociedade já acordou para isso, e a crise está aí, né? A crise está aí. Então, assim, é um momento realmente muito desafiador. Dentro dessa estrutura aí, né, a gente você falou do ministro da Educação que saiu, tem uns ministros mais alegóricos, né, o Weintraub era um desses, a Damares, né, o Ernesto Araújo, eles são mais personagens, assim, parece até uns personagens meio surrealistas, assim. Mas no caso do ministro do Meio Ambiente, ele é um cara que ele parece ser extremamente maquiavélico, né? Ele consegue, ele tá tentando a coisa de passar a boiada, o momento certo para tentar passar as medidas infralegais, né? Que ele fala e tal. E aí vocês protocolaram um pedido de impeachment do ministro, que é uma outra situação. Não corre o risco de sair ele e vir um ainda pior? ou não tem coisa pior, né? Como que se dá essa situação olhando especificamente para o Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que, assim, o pessoal deve zoar com você pra caramba com o sobrenome, né, cara? Eu não podia perder a oportunidade. Cara. Mas, assim, com muita sinceridade, ele está justificando, dizendo que, na verdade, a história de passar boiada era a desburocratização. Cara, desburocratizar a gente também quer. A gente quer um governo mais eficiente, a gente quer um governo que possa dar andamento à política pública de maneira mais rápida. Mas o que ele está fazendo desde o começo é desmontar mesmo, né? Desmontar todas as estruturas, desmontar a política nacional do meio ambiente. O Brasil tão rico em biomas, o único bioma que existe é o bioma da Mata Atlântica, é o único bioma que tem lei própria, quer dizer, e ele está tentando de toda forma desmontar a aplicabilidade da lei da Mata Atlântica. Então, assim, a gente já perdeu uma série de estruturas, eu falei de várias, mas começo da pandemia, no dia 6 de fevereiro, mandaram para a Câmara o projeto para liberar mineração em terra indígena. 11 de fevereiro, o Conselho da Amazônia saiu do Ministério. 12 de fevereiro, um decreto do Bolsonaro extinguiu 42 postos de chefia de unidades de conservação do ICMBio no país. Dia 3 de março, o IBAMA dispensou a exportação de madeira de autorização do IBAMA. Então, você pode vender madeira brasileira para o mundo inteiro, não precisa mais de autorização nenhuma do IBAMA. E o IBAMA olhava para ver a origem dessa madeira, né, para não deixar ter exportação de madeira ilegal. Dia 6 de abril, veio o parecer afastando a aplicação da lei da Mata Atlântica. Nós conseguimos reverter. Dia 8 de abril, soltaram uma instrução normativa liberando pulverização de veneno perto de cidades, perto de área de mananciais. Dia 14 de abril, depois de uma matéria do Fantástico sobre uma operação de fiscalização, o diretor de proteção do IBAMA foi demitido.
Dia 22 de abril, a FUNAI liberou a grilagem de terra indígena não homologada. Dia 23/4, reduziram os impostos de agrotóxicos. Agora, no meio da pandemia, os caras diminuíram os impostos. O Brasil precisa de arrecadação e diminuir os impostos sobre os agrotóxicos. O coordenador geral de fiscalização do IBAMA foi exonerado agora dia 30/4. Nós tivemos uma GLO agora, dia 11 de maio, com 97 agentes. Foi uma operação chamada Verde Brasil 2. Fizeram uma operação gigantesca na Amazônia, gastaram 60 milhões de reais, não multaram ninguém. Ninguém. Ou seja, aquela história do Bolsonaro de dizer assim, eu sou contra a indústria de multa. Realmente, ele conseguiu desmontar, porque com todo o desmatamento que está tendo na Amazônia, ano passado foram 30 mil glebas desmatadas na Amazônia, 600 mil hectares na Amazônia, 1.200.000 hectares no Brasil inteiro, e não multaram ninguém. Dia 14 de maio, agora, as concessões florestais do Ministério da Agricultura, e dia 28 de maio, agora, o Fundo Amazônia também saiu da mão do Ministério e foi parar na mão do vice-presidente. Eu já tinha protocolado um pedido de impeachment do Salles no ano passado, protocolei outro agora, a sociedade civil também protocolou, entramos com 2 ações diretas de constitucionalidade por omissão, por conta dos fundos, do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, do Fundo de Multas. Para minha surpresa, eu consegui reunir 70 assinaturas de deputados, foram 70 deputados e senadores que assinaram o último pedido de impeachment do Salles. Ele começou com um discurso falando que ele ia priorizar a agenda urbana, ele nunca teve orçamento para priorizar a agenda urbana. A agenda urbana também é uma agenda importante, enfim, tratar o esgoto, resolver o problema do lixo, do saneamento, é óbvio, né, da poluição das grandes cidades, óbvio que é uma agenda importante, mas ele nunca teve orçamento para isso. O orçamento para isso estava dentro do antigo Ministério das Cidades, que é o que conduzia o PAC saneamento, enfim, a parte de resíduos. Ele está desmontando as estruturas que tem, né? Então, assim, isso é muito ruim, né? Por exemplo, tem coisas que ele fala que, de certa forma, um ambiente razoável seria muito razoável da gente poder discutir, né? Então, dá um exemplo. Discutir conflitos fundiários de unidades de conservação. Óbvio que isso tem que ser debatido e tem que ser resolvido, né? Tem muita unidade de conservação que tem problemas fundiários e que precisam ser resolvidos, né? Então, você pode diminuir um pedaço de uma unidade do lado de cá e aumentar do outro lado, incorporar áreas importantes, resolver esses problemas fundiários. Mas o que ele está tão se propondo é diminuir, reduzir o tamanho de unidade, reduzir proteção dessas áreas, criar mais problema com terras indígenas, com terras tradicionais. O ano passado ele liberou leilão de abrolhos para a exploração do petróleo, sabe? Uma coisa sem pé nem cabeça. Vocês que trabalham muito com o tema mar, o Brasil tem muito poucas ilhas oceânicas. Áreas oceânicas insubstituíveis, o Brasil tem muito pouco, né? Então, assim, essas ilhas oceânicas que a gente tem, o caso, por exemplo, de Atol das Rocas, Alcatrazes, Abrolhos, cara, são poucas áreas, então deixa essas áreas de fora. A vida inteira a gente conseguiu deixar de fora, o ano passado ele conseguiu, ele liberou o leilão de abrolhos para a exploração de petróleo. O setor de petróleo que olhou e falou, não, nós não vamos nessa porque isso vai dar merda, né? Então, porque se dependesse deles, eles tinham leiloado, inclusive, abrolhos, que é um parque nacional marinho sensacional e pequeno, muito pequeno, né, perto de toda a nossa área oceânica. Então, assim, o ministro é um desastre. Nós levamos ele algumas vezes para a Comissão do Meio Ambiente ano passado para ouvir ele. Ele só fala o que ele quer, ele não escuta, ele nunca faz uma autocrítica. Ele é um cara distante de tudo, né? Então, assim, é muito ruim isso. Eu acho muito ruim essa postura do ministro. Acho que a gente precisa ter um ministro do meio ambiente à altura da nossa biodiversidade, à altura do nosso patrimônio. O Brasil tem 3 vezes mais floresta tropical do que qualquer outro país do mundo, e é o país que devasta mais do mundo. Então, assim, não dá para aceitar mais isso, e a nossa luta com o ministro agora vai ser no judiciário.
Não é à toa que todos os ex-ministros do meio ambiente, desde a redemocratização, já se uniram, já fizeram um fórum aí dos ex-ministros e estão aí também pedindo, né, e junto nesse movimento, porque é realmente... Bom, tinha mais muita coisa para falar, mas a gente já passou bastante, vou te liberar, não sei como que tá o dia aí na Câmara com as reuniões virtuais. Mas só antes, eu queria, porque eu acho muito interessante também mostrar esse outro lado, né? Um pouco de como que você se envolve com ambientes naturais. Eu tenho um perfil teu no Instagram que é diferente do deputado, mas é um perfil de fotógrafo quase, né? Assim, de amante da natureza. E eu tenho uma teoria que é um pouco minha, assim, que muito do momento que a gente está vivendo agora foi causado por causa desse afastamento que a gente teve com ambientes naturais, de se sentir parte disso mesmo, de estar lá fotografando ave na natureza, ou mergulhando, ou fazendo qualquer outra atividade que não fechado em prédios na cidade, fazendo coisas assim, né? A gente criou um distanciamento muito grande com esses ambientes. Conta um pouquinho, como que é, assim, é um hobby teu, a fotografia, já é uma coisa que vem bastante tempo, né, acho que com aves principalmente, acho que eu sempre vejo ali mais coisa, né? Fala um pouquinho desse teu lado. Desde criança eu gosto de natureza, desde criança eu pegava a bicicleta e ia para o meio do mato, enfim, para algumas pessoas é uma fuga, para mim é questão de sobrevivência, eu não consigo ficar longe da natureza. E aí eu tenho, um dos meus hobbies é de fim de semana, feriado, momento que eu posso, eu sumo para o meio da natureza e vou fotografar. Eu sou apaixonado por fotografar fauna e acaba sendo mais fácil fotografar as aves, né, do que fotografar mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, enfim. Então, para mim, acaba sendo mais fácil fotografia de aves e sou apaixonado. Então, agora na pandemia, entre uma reunião e outra, eu fico tentando cuidar das minhas fotos, e é uma paixão, eu adoro isso, né? Adoro ter o contato com a natureza, então é a forma que eu me reconecto. Então, tem o Instagram Rodrigo Agostinho, que é de política, que discute o dia a dia, e tem o Instagram Rodrigo Agostinho Fotografia, que é de fotos de natureza, e é um hobby, e eu, para mim, faz parte da minha vida, né? Então, eu fico muito feliz de poder também ter um momento meu de vida, de poder curtir essa natureza que o Brasil tanto oferece. Valeu. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Esclarecimentos. Daniel, mais alguma consideração aí? Espetacular a participação do Rodrigo aqui, muito bacana, muito obrigado pela sua representação, né, no Congresso Nacional, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Obrigado pela sua resistência. A gente conta com você, conte conosco também. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço a vocês. Gostei do bate-papo. Estou vitaminado agora para o resto do dia. Obrigado mesmo aí. Um abraço para vocês, bom trabalho. Vamos se falar mais. Valeu. Obrigado, Rondinho. Bom dia aí. Antes de encerrar, eu vou dar aquela passada geral no Instagram do Projeto Verde Mar para ver o que está ali pintando na nossa timeline. Tem aí o post da Joênia Wapichana, colega do Rodrigo lá na Câmara dos Deputados. Mídia Ninja, Silvinha lá da Pesquisa, Sônia Guajajara. Vou encerrar aqui com o post da Oceana, com essa tartaruga de pente olhando para a tela. Valeu, gente. Muito obrigado. Quarta-feira a gente volta. Na verdade, quarta-feira a gente volta com um programa mais curto. Quinta-feira a gente vai fazer a entrevista com a Juliana Mota da Parley Brasil, porque quarta-feira vai ter um webinar do Projeto Conservação Recifal com a WWF Brasil, falando sobre Coral Sol, e eu fui convidado para participar, vou estar lá dentro, então vou fazer um programinha mais curto na quarta-feira, e quinta-feira, 9h30 da manhã, a gente está de volta. Valeu! Muito obrigado! Até a próxima, curtam aí, inscrevam-se, joinha, divulga, vamos divulgar para a gente conseguir ganhar essa guerra contra as fake news. Valeu!